Queria agradecer a todo mundo que veio aqui para prestigiar o lançamento da revista Acervo. E tem alguns recadinhos rápidos aqui antes da gente compor a mesa. Primeiro, dizer que nós estamos com hoje um preço promocional nas revistas Acervo, preço de R$15. Inclusive, a gente tem algumas revistas novas que acabaram de chegar, estão fresquinhas. Lembrando que todas as revistas Acervo vocês podem consultar pelo site, né? revistacervo.an, de arquivo nacional.gov.br. Mas quem gosta de papel, gosta daquela revista impressa, nós temos aqui também que chegaram agora a revista Estado da Arte e da Arquivologia, que foi lançada em dezembro do ano passado. Acabou de chegar essa semana, então você pode adquirir aqui com a equipe de produção cultural. A revista Moda e Indumentária também. E a Acervo Diversidades, também lançada no ano passado, também está pronta, então estão fresquinhas para quem quiser adquirir, né? Tem um rapaz ali fora da produção cultural, mostrando inclusive algumas revistas mais antigas. Só você chegar ali, dar o seu nome, dar os seus dados, e depois a gente vai encaminhar você para poder, no setor responsável aqui, orientar a compra de vocês. E ao final do evento, né, a gente vai fazer uma distribuição presente para vocês, que todo evento a gente vai fazer um carinho com o nosso público, com nossos leitores. A gente vai distribuir a Acervo Arte e Cultura na Experiência Colonial gratuitamente para os presentes. Eu queria, primeiramente, dizer que é uma satisfação estar mais um lançamento da revista Acervo, né? Estou completando aqui mais ou menos 3 anos, cerca de 3 anos à frente da revista. Nesses 3 anos a gente conseguiu crescer bastante, conseguiu evoluir bastante com o Acervo. Tá? Inclusive está aqui presente o professor Maurício Lissovski, que vai fazer parte da mesa. Foi uma das pessoas que eu procurei assim que eu assumi a direção da Acervo, para poder passar informações para mim, o que a gente poderia melhorar, o que a gente podia se aperfeiçoar. O professor Carlos Fico também foi de grande ajuda, né? A Roberta Cerqueira, lá da revista Manguinhos, também ajudou bastante para a gente. E agora a gente conseguiu um avanço bastante significativo nesses 3 anos. A revista Acervo atualmente está em 9 indexadores e repositórios, sendo 7 internacionais. Há 3 anos atrás a gente estava em apenas 4, então mais do que dobramos o número de indexadores da revista. Nós somos agora uma revista quadrimestral, né? Éramos semestral, passamos a ser quadrimestral, e a partir desse número a gente está iniciando sempre a publicação no início do período que a revista cobre. Antes, por exemplo, de janeiro a abril, a revista saía apenas em abril, agora a gente vai sair em janeiro para cobrir o período, né? Com isso vai poder possibilitar também a gente entrar em novos repositórios, novos indexadores internacionais e nacionais. E quando a revista está nos indexadores, os artigos são acessados com mais facilidade, circulam mais no meio acadêmico, no meio científico, e favorecem a disseminar o conhecimento, que é o nosso grande objetivo aqui. Nós estamos, inclusive, agora com um site novo. Você pode acessar as revistas todas, como eu falei anteriormente, em revistacervo.an, de arquivo nacional.gov.br. Atualmente estamos recebendo cerca de entre 30 a 40 artigos por chamada, que é um número bastante significativo, duplicando também a quantidade de artigos que a gente recebia há 2, 3 anos atrás. E queria convidar vocês também para os próximos lançamentos, né? Nós estamos lançando hoje a revista Um Marco para a Fotografia, 180 anos da guerra, e já para o ano que vem a gente vai ter, em janeiro, a revista Memória e Legado das Resistências Negras. Em maio, a revista As Várias Faces dos Feminismos. E, em setembro, Usos e Usuários de Arquivo. Tá? Então, dito isso, eu queria agradecer por mais uma revista que a gente está deixando pronta aqui para vocês, para o público, né? Que o público e os leitores são a razão da nossa existência. Queria agradecer à editora executiva Flora Lobosco, que está aqui acompanhando o PowerPoint. Queria agradecer toda a equipe de editoração, a Mariana, o Zé Cláudio, a Maria Cristina, todo mundo que colaborou, equipe de programação visual, a Gisele, a Simone Kimura, a Alzira, que está aqui presente também. E agradecer a todos os pareceristas ao Conselho Editorial da Acervo e os autores, né, que confiaram na gente, mandaram seus artigos para a gente e possibilitaram que nós deixássemos pronto mais um número espetacular da Acervo. Certamente vocês vão gostar. Espero que vocês aproveitem aqui essa mesa. Dito isso, queria chamar aqui o professor Maurício Lissovski, professor da FRJ, para compor a... Uma coisa muito curiosa que aconteceu com esse dossiê é que a gente está tratando da guerra e da guerriótipo, né? França,
mas que, na verdade, a Inglaterra tem uma representatividade muito grande nesse dossiê que a gente montou. Inclusive, curiosamente, a gente está tratando no dossiê de ilhas, né? A gente lembra que o Michel Frisot falou em continentes da fotografia, né? Inclusive numa forma de retomar essa questão das origens da fotografia de forma muito crítica. E nesse dossiê aparecem ilhas da fotografia. É o Chipre, são as Ilhas Canárias e a própria Inglaterra em dois artigos, né? Do professor Edwards e também da professora Ana Maria Mawad. Não deixa de ser também uma ironia falar de ilhas, falar de ingleses, de britânicos, sendo que França e Inglaterra, na verdade, estavam em disputa e o talbótipo e o daguerreótipo são exemplos dessa disputa do século XIX entre França e Inglaterra. Então, é muito irônico e sugestivo, instigante que a gente esteja falando de Inglaterra, do Reino Unido, num contexto de lembrar da guerra, né? Não deixa de ser uma ironia histórica bem interessante. Então, os outros artigos que a gente tem, da Elisa Dias Gonzalez, que é a presença, e Diana Jorge, a presença do daguerreótipo nos arquivos familiares das Ilhas Canárias, e também o início da fotografia no Chipre, uma aproximação cronológica, né? Então, são narrativas diferentes, né? Vozes dissonantes de uma história da fotografia mais tradicional de França e de Europa, tratando também do Oriente Próximo, no caso do Chipre, e das Ilhas Canárias, no caso desse artigo da Elisa Gonzalez e da Diana Jorge, né? Então, apesar do dossiê estar celebrando um nome muito tradicional e um processo fotográfico tradicional, a gente está trazendo aqui perspectivas e visões diferenciadas, né? Seja geográficas, seja em termos de historiografia mesmo, de marco teórico. O artigo do Steve Edwards está inscrito no marco da história social, mas também da teoria do direito. Isso é segundo o próprio autor, uma coisa que não é muito comum, né, tratar na teoria do direito sobre fotografia em relação à patente do daguerreótipo. Então, incentivo a todos e todas que leiam esse dossiê e todos os artigos livres. Temos também uma resenha sobre os instantâneos de Rui. Foi um livro publicado pela Casa de Rui Barbosa, do professor Titus Riedel, ele que escreve a resenha, e também uma contribuição bastante interessante sobre as fotografias das campanhas presidenciais de Rui Barbosa, né? O livro saiu ano passado, temos aí uma resenha também nesse sentido. Sobre o Sessão Documento, o Maurício vai falar, e aproveito para agradecer a presença de vocês, do convite, e incentivar novamente que explorem esse número muito rico da revista Acervo, e com isso eu passo a palavra para os nossos convidados. Vamos passar para a Cláudia, que vai apresentar, e depois a gente passa. Bom. Palmas para o editor. Palmas para o editor, pô. Uma trabalheira grande. Então, eu vou anunciar aqui a professora Ana Maria Mawad, né? Ela colaborou no dossiê com o artigo Um daguerreótipo na Terra da Rainha Vitória, notas sobre a experiência fotográfica no Reino Unido. Ela é professora titular do Departamento de História, pesquisadora do Laboratório Oral e Imagem da UF desde 92, LABOI, do CNPq desde 96 e cientista do nosso estado FAPERJ entre 2013 e 2019. Pesquisadora visitante na Cátedra Celso Furtado, St. John's College, Universidade de Cambridge, em 2018. Publicou diversos artigos e capítulos de livros com temas voltados à história oral, história pública, história visual, história cultural e história da memória. Dedica especial interesse à reflexão crítica sobre fotografia, sendo autora do livro Poses e Flagrantes, ensaios sobre história e fotografias de 2008, e também organizadora da obra Fotograficamente Rio, a Cidade e Seus Temas, de 2016. Então, por favor, Ana, pode começar. É porque foi no começo. Obrigada. Boa tarde. Eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer ao convite de participar aqui hoje da mesa.
Agradecer muito a Cláudia e ao Marcos, editores desse número, né? Além também de agradecer aos editores da revista Acervo, da qual eu já... É a minha terceira participação. Eu acho que a gente tem um número juntos, a gente tem uma participação juntas, a Inês também, no número... no número logo no início sobre a história da fotografia, né? Então a gente já tem uma estrada aqui, né? E é muito importante a gente ter publicações, né? Plataformas como essa de divulgação de um conhecimento qualificado. No caso, esse trabalho ele é resultado da minha instância ano passado na Cátedra St. John's College, é um dos resultados do trabalho e muito incentivado pelos dois, né? Quando lançaram a chamada, né, me provocaram a participar do dossiê. E eu já tinha, né, uma certa familiaridade com essa imagem, que é uma imagem produzida em 10 de abril de 1848, num local chamado Kennington Common, que fica ao sul de Londres, né, cruzando o Tamisa. Ele fica na parte sul. E esse daguerreótipo, o primeiro contato que eu tive com ele foi no livro da Naomi Rosenblum. E me chamou a atenção, né, um livro de história da fotografia no mundo, e me chamou muito a atenção o primeiro, né, o fato de ser um daguerreótipo de uma manifestação coletiva. Eu tinha muita reconhecimento, já conhecimento bastante suficiente sobre fotografia, mas nunca tinha visto um daguerreótipo desse perfil, né? Com essa ideia de fotografar, em geral, o daguerreótipo é como a gente vê na capa do número, né? Retrato. Depois eu entrei em contato com outros tipos de daguerreótipos, sobretudo produzidos nos Estados Unidos, ligados a obras e tal, mas era sempre aquela ideia de uma pose mais fixa, né? Por conta do tempo de fixação da imagem. Mas esse daguerreótipo, ele, na verdade, era um daguerreótipo de um movimento, né? De uma manifestação. No meio, a gente, inclusive, vê uns fantasmas ali, né? Parece que estão as pessoas andando, porque elas não conseguiram ser fixadas pela lente do fotógrafo. E eu fiquei bastante intrigada. E quando a gente começou, eu acho que isso tem a ver também com a minha convivência com o Maurício, a gente já deu 2 cursos juntos na Escola de Comunicação, e a gente eu comecei a estudar mais a questão da biografia das imagens, né? Ultrapassar um pouco as minhas análises mais voltadas para a mensagem fotográfica, e então comecei a trabalhar também com a noção de fotografia pública, muito interessada em como, né, em diferentes instâncias da vida social se produzia fotografia. E aí voltei esse daguerreótipo, que se tornou, na verdade, um balão de ensaio para algumas reflexões que eu estava desenvolvendo a partir dele, né? Reflexões ligadas a essa biografia da imagem, o fato dele ter sido produzido em 10 de abril de 1848, nas cercanias de Londres, de ter registrado uma manifestação cartista. A manifestação cartista foi um dos primeiros movimentos de massa da classe trabalhadora, voltadas à publicação de cartas em defesa dos direitos dos trabalhadores. Então, teve uma grande mobilização, que criaram, né, aquela Carta do Povo, que na verdade não era uma carta, era depois eu vim a descobrir, vou contar na sequência, uma carroça cheia de carta, enfim. E o fotógrafo, que era o Kilburn, né? O Kilburn era um retratista que, na minha primeira leitura da imagem, ele levava, né, o seu equipamento pesado para as cercanias de Londres, numa primavera fria, e produzia esse daguerreótipo. Já me levantava a ideia de que seria uma
alguma coisa que estava chamando a atenção para ele fazer esse deslocamento. O estúdio dele era mais ou menos ali perto do Piccadilly, ele se desloca, hoje no Google, de ônibus, essa distância demora 1 hora, imagina naquela época, né? Quanto tempo demoraria com equipamento pesado. E aí eu fui levantando essas situações, personagens, lugares, né, para tratar a biografia dessa imagem. Então, comecei a estudar o movimento cartista, identificava o fato de ser um movimento de massa, quem era o fotógrafo, né, a origem desse daguerreótipo, acompanhava um pouco, né, a forma como ele foi circulou e foi guardado, e aonde ele estava naquele momento, que, de acordo com o livro da Naomi Rosenblum, ele estava na coleção da Royal Collection, né, do Victoria and Albert Museum, e só podia ser reproduzido com autorização da rainha Elizabeth. Então, é muito interessante, né, que na origem o daguerreótipo é originário de um movimento operário, um movimento trabalhador, e a memória do movimento trabalhador só podia ser reproduzido com autorização da rainha. Então, e aí, a partir daí, eu discuti a questão dos circuitos da fotografia e da sua trajetória, né? E quando eu estava, né? E aí, a partir daí, eu discuti uma outra coisa que não era a história desse daguerreótipo. A convocatória do dossiê oportunizou eu voltar a esse daguerreótipo, já que eu estava lá, né? E ir a fundo nessas questões que eu levantava, né, nesse primeiro ensaio, nesse primeiro contato. Então, o que eu fiz? Eu voltei ao daguerreótipo com esse mapa, né, já mais ou menos pré-estabelecido. A origem, quando é que ele foi produzido, o produtor e as pessoas que estão sendo visualizadas ali. E aí é muito interessante porque, na verdade, não era um daguerreótipo, eram 2 daguerreótipos, tiraram 2, ele foi produzido de uma hospedaria, e aí eu fui correndo atrás do que era o movimento cartista, as notícias de jornal que foram publicadas. Então, essa é a imagem, vamos passar para a segunda. Aqui a gente tem um fotógrafo, né, que é o William Edward Kilburn, né, que tem o seu estúdio numa área bastante concorrida da geografia, né, dos estúdios de Londres, estava na Regent Street. Então, ele era um daguerreotipista no momento em que, como o texto do Steve Edwards mostra para a gente, ele estava. É um momento de muita disputa entre o daguerreótipo e o talbótipo, e essa disputa é estampada nos jornais. Então, eu comecei a identificar o fotógrafo, entender que ele era um daguerreotipista, por que ele não produzia talbotipo ou talbótipo, né? Qual o sentido disso, o que interditava ele a produzir isso, né? E aí, então, pelo fotógrafo, eu fui para as discussões sobre o uso da tecnologia, né? A forma como o daguerreótipo chega, a questão da patente, a forma como essa distribuição dos estúdios se davam pela geografia de Londres, me baseando muito na facilidade que eu tinha de pesquisar lá, porque, como eu estava em Cambridge, eu podia acessar pelo computador de todo o material das revistas, né, toda a base de dados das publicações periódicas inglesas do período inteiro. Então, foi uma pesquisa assim, muito rica, onde eu levantei as discussões sobre o daguerreótipo, sobre o talbótipo, a chegada do talbótipo, né, todo o conjunto de notícias sobre a divulgação da técnica. Então, esse tipo de facilidade permitiu com que o artigo ele aportasse uma série de informações
muito apoiadas na leitura do Steve Edwards, que é uma grande reflexão. Ele produziu um livro chamado The Making of English Photography, baseado na ideia do The Making of English Working Class, porque a abordagem dele é uma abordagem marxista. Ele é ele está ligado à história da arte, mas ele vai buscar justamente a dimensão de classe, a procedência de classe, discutindo, sobretudo, que o Talbot ele não estava interessado em comercializar a técnica dele, porque ele era um homem de ciência, ele era um homem onde o valor da experimentação era muito mais importante do que a comercialização. E aí, ele, ao mesmo tempo, ele processa todo mundo que usa a técnica dele sem autorização e sem pagar direito para ele. Então, existia uma disputa, né, comercial, mas existia uma espécie de desdém por parte dessa elite mais enriquecida em relação ao trabalho. E o Daguerre e o Niepce eram homens de negócio e queriam vender a patente para o governo britânico, igual que eles doaram assim, mediante a uma pensão. Eles queriam que o governo britânico pagasse pensão para eles também. E aí o governo britânico disse que não. Então, o que eles fazem? Eles vendem a patente para esse Bird, que é o tema do Steve do artigo do Steve Edwards. Então, os dois artigos dialogam bastante, né, sobre essa discussão mais dessa tensão, porque no Reino Unido, que era a terra do Talbótico, o daguerreótipo fez muito mais sucesso, né, do que o talbótico, né, em termos de divulgação da técnica, em termos de quantidade de peças mesmo, né? No próprio sessão que abriu ano passado do Victoria and Albert Museum, dedicada à fotografia, você tem lá a maquininha do Talbot, mas você tem muito mais exemplar de daguerreotipo do que de talbotipo mesmo, né? Então, esse tipo de disputa estava presente. Então, esse foi o caminho que eu segui para entender, né, o porquê e dar uma densidade mais sociológica para esse sujeito fotógrafo, né? Aí pode passar. Aí, fui para o lado do evento. E qual não foi a minha surpresa quando eu comecei a fazer as minhas buscas, quando eu me dei de cara com uma comunidade que se criou em 2018 em torno das celebrações de 170 anos, né? 170? 2008, 2018? 170 anos do meeting do Kennington Common. Eles criaram ali, na região do Kennington Park, porque depois do meeting, o Kennington Common, que dividia os meetings com os enforcamentos, né, com as execuções, ele é cercado pela coroa britânica e deixa de ser Kennington Common e passa a ser Kennington Park. E aí existe toda uma mudança no acesso e na ocupação daquele espaço, né, socialmente. Então, o pessoal do Kennington Park, né, da região do Kennington Park, criou um comitê para levantar não só material, documentos, depoimentos sobre a memória do movimento cartista, né? Fazendo evento, convocando as pessoas, levantando bibliografia, criando biblioteca, no sentido de valorizar, né, essa história como uma história ainda muito presente na experiência histórica britânica. E aí o site deles me deu um monte de pista, né? Porque eu acho que a gente vai... E a partir daí eu fui, a partir do site e da identificação, né, do histórico, eles contavam a história do movimento, identificavam as lideranças. Eu aprendi, né? Fui estudar a história do movimento cartista e fui para os jornais procurar o dia que tinha acontecido o evento. E toda a mobilização que teve, acho que pode passar o seguinte, isso aí já é a notícia, toda a mobilização que teve em torno da organização do meeting. Por quê? 1848, fevereiro, foram as barricadas de Paris.
Paris se levantou. Então, a Inglaterra estava se levantando e a polícia e a realeza estavam morrendo de medo. E eles foram super organizados. E o jornal, ele detalha com cuidado todas as estratégias. Primeiro, vieram comitivas de todo o Reino Unido. Vieram da Escócia, vieram da Irlanda, e eles foram chegando e tinham pontos onde eles iam se encontrar. O Hyde Park era um dos pontos centrais, mas tinham as estações onde eles iam entrar. Eles fizeram pequenos comitês, isso na madrugada do dia 10, fizeram pequenos comitês onde eles começam a marchar pela cidade. Aí o que eles fizeram do lado da polícia e do lado das forças da lei? Eles cercaram o Museu Britânico com barricada, eles cercaram tudo e todos os prédios públicos foram protegidos, como tipo hoje, quando tem manifestação, a gente protege os bancos, eles protegeram os bancos também, claro, protegeram, e é isso, os jornais descreviam essa mobilização, e eles fizeram uma coisa, as forças da lei, que foram uma coisa assim, para dimensionar o perigo. Eles deram, já estou acabando, mais ou menos, eles deram, assim, eles comissionaram os moradores locais como se eles fossem xerifes, delegados. Então, eles deram poder de repressão para várias localidades. Então, isso mostrava o peso, né? Os jornais descrevem, aí eu recomponho, né, pelos jornais, o evento. Passa. Aí tem o evento. Eu fico muito animada, fiquei animadíssima com essa pesquisa, por passar. E aí, os desdobramentos, a forma como. Há hipóteses. Uma das principais hipóteses é que o Kilburn foi contratado pela polícia e que ele estava ali fotografando para criar registro de quem é que estava na manifestação. Acho isso uma hipótese um pouco infundada, porque não dava para identificar as caras de ninguém ali, né? Estava longe e tal, mas, de qualquer maneira, uma linha de abordagem diz que é uma das primeiras atividades de surveillance que tem com a fotografia. Eu acho, na verdade, é a hipótese que eu defendo, que ele observou a importância do evento e produziu uma imagem que depois foi sendo replicada nas revistas e ele ganha projeção por causa disso. Então, essa é a hipótese que eu acabo defendendo, porque a imagem foi sendo reapropriada e aí o que eu faço? Eu sigo o rastro da biografia da imagem em diferentes tipos de suporte. Aí passa, né? Aqui faz um pouquinho das insígnias lá do movimento cartista. Aqui era aonde estaria o daguerreotipista na estalagem em volta do parque. Levantei também essa imagem para identificar. Aqui as várias formas dessa imagem aparecer na busca do Google, que foi um outro instrumento importante de busca. E aí a forma também pode passar a seguinte, os desdobramentos dessa imagem em termos atuais, em termos dos diferentes suportes, como é que ela vai pulando do daguerreótipo para a gravura impressa na revista, e como é que ela chega aos dias de hoje. Acho que é a última imagem, não, na capa dos livros também, né? Como é que ela chega aos dias de hoje? Aqui nesse site, ela é uma gravura que você pode comprar para decoração pelo valor de $41,99. Então, eu sigo procurando, né, os rastros dessa imagem e a dimensão, né, de experiência histórica que ela enseja, do momento em que ela foi produzida até a forma como ela se torna uma mercadoria que você pode comprar e botar na parede da sua sala. Obrigada. O movimento cartista. Obrigada, Ana. O artigo é muito interessante mesmo. Vocês puderam ouvir toda essa trajetória da pesquisa, né? A gente agora vai ouvir o Maurício Lissowski,
é historiador, redator e roteirista, professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele foi pesquisador visitante na Universidade de Princeton em 2015 e atualmente é professor visitante na Universidade Federal de Pernambuco. Desenvolve pesquisas no campo dos estudos visuais, com ênfase em fotografia, cinema, memória e política. Ele também é membro do Conselho Consultivo do Center for Iberian and Latin American Visual Studies da Universidade de Londres, pesquisador do CNPq. Maurício é autor, entre livros e artigos, de Pausas do Destino, Teoria, Arte e História da Fotografia, Refúgio do Olhar, a fotografia de Kurt Klaxbrun no Brasil dos anos 40, e A Máquina de Esperar, Origem Estética da Fotografia Moderna, 2008. E eu não posso deixar de dizer que ele também é coautor de Retratos Modernos, de 2006, publicado pelo Arquivo Nacional, quando ele nos deu, mais uma vez, o prazer da sua colaboração. Né? Nesse dossiê da revista Acervo, o Maurício colaborou na seção Documento, com texto e apoio aos retratos, e tratou de daguerreótipos e ambrótipos que pertencem ao arquivo Família Bicalho, que é preservado pelo Arquivo Nacional. Então, vamos ouvir o Maurício. Bom, boa tarde. Agradeço muito o convite, agradeço, na verdade, em primeiro lugar, a oportunidade de ter colaborado nesse número. Uma instituição na qual eu nunca trabalhei diretamente, mas a qual eu sempre me senti muito vinculado. E também, como Ana, estou no meu 3º artigo na Acervo, então somos... Mas vou falar disso daqui a pouco, né? Porque eu me lembrei disso, pensando em o que eu ia dizer aqui. Eu vou começar com uma coisa mais pessoal, ainda não no artigo, né? Eu me dei conta também de que é o 3º artigo que eu publico na Acervo, e cada um desses artigos aconteceu num momento muito particular da minha vida, né? O mais antigo, que foi publicado em 87, mas havia sido escrito uns 4 anos antes, foi o primeiro que eu escrevi, na verdade, em colaboração com o Clécio Pedocchio, sobre a nossa experiência de pesquisa em fotografias em 82. O artigo de 93, saiu na Acervo de 93, foi um ensaio que eu escrevi como parte do processo seletivo para entrar para o mestrado na Escola de Comunicação, e que, de algum modo, marcou meu retorno para a atividade acadêmica. Eu tinha passado muito tempo fora, trabalhando com ONG, tudo. E esse aqui é o primeiro artigo que eu estou publicando depois que eu me aposentei. Oi? E o que significa que e um momento em que eu, digamos, pretendo me dedicar mais a escrever e mais a pesquisar. Então, esses artigos têm marcos assim na minha essa revista, digamos, né? Claro que muita coisa mudou para mim, como para todo o campo da pesquisa em fotografia, nesses últimos 30 anos, na maneira de pensar e mesmo de olhar as imagens. A mudança mais profunda, talvez, foi quando comecei a pensar que as fotografias não eram somente vestígios de acontecimentos passados, mas algo que dizia respeito também ao futuro. Isso é, que elas eram capazes de armazenar sonhos, que seu tempo próprio não era apenas o passado, que não volta mais, mas a incompletude do tempo presente, onde sempre falta alguma coisa, e as expectativas de futuro que nunca se realizam completamente. Walter Benjamin acreditava que a capacidade de ler o futuro não era um privilégio dos adivinhos, mas algo que se podia exigir também dos fotógrafos e dos historiadores. Pensar o passado por meio das imagens é abrir-se a premonições cujo sentido só é apreendido tardiamente. A fotografia, escreveu Barthes na Câmara Clara, que está completando exatos 40 anos agora, quando ele escreveu. Nesse momento, nesse dia, ele estava botando ponto final no... Escreveu Barthes, a fotografia é essa estrelinha na trama do texto. Uma pequena pausa, uma súbita interrupção, ou uma carga explosiva nas entrelinhas de nossas vidas. As fotografias estão sempre em viagem, são transportadas de um canto ao outro, umas desaparecem para sempre, outras são resgatadas, umas perdem suas referências e significado, outras se misturam, adquirem novos sentidos e uma nova vida,
uma sobrevida, como a Ana acabou de mostrar, uma vida póstuma, já se disse. Algumas nos encontram e sabemos, ou humildemente aceitamos, que é a nossa vez de adivinhá-las. Minha avó trouxe da Lituânia para o Brasil esse seu álbum de fotos de mocinha, suas recordações de adolescente. Essa é uma foto que veio nesse álbum. O marido já vivia no Rio de Janeiro, depois de ter trabalhado por um ano no Panamá. Ela não se deu ao trabalho de legendar nenhuma das imagens do álbum, pois devia sabê-las de cor. Hoje elas são um mistério para mim. Essa fotografia foi feita em Berlim, em 1901, 1911 e 1912. Sempre foi a que mais me fascinou. Minha avó costumava passar as férias na Alemanha antes da Grande Guerra, onde tinha parentes. Cheguei a imaginar que o prédio correspondesse à célebre farmácia que pertenceu à irmã, a mesma em que, menos de 30 anos depois, o cunhado iria suicidar-se com cianureto quando a polícia veio buscá-lo para deportação. Mas é um restaurante. A família do proprietário e os vizinhos vieram ter a calçada para aparecer na foto. Em todos os andares, há gente que posa nas janelas. Terão sido chamados aos gritos da rua, ou uma das crianças percorreu o edifício avisando que o fotógrafo havia chegado? Será que receberam cópias da foto? Ou foi suficiente imaginar que um século depois alguém ia se perguntar sobre os seus sonhos? Todos parecem felizes e tranquilos nessa tarde de verão, particularmente o proprietário. Não dá para ver muito esse de bengala aqui, ó. Ali, ó. Eu acho que ele é o proprietário, porque ele tem bigode grande, cujo sorriso se entrevê por trás do bigode, enquanto apoia a elegante bengala na calçada. Ao lado, seu pai ostenta uma pesada corrente de relógio no colete. Logo irá certificar-se de quanto tempo o fotógrafo molengo roubou-lhe aos negócios. Quando a minha avó colocou essa fotografia em seu álbum de menina, divertindo-se talvez com o tio bigodudo e sonhando com as próximas férias na cidade grande, nenhum dos habitantes do número 52 podia imaginar que em pouco mais de 3 décadas, Berlim, com todos os seus restaurantes e farmácias, estaria em ruínas. E todas essas crianças estariam mortas nos campos de concentração ou de extermínio. E, no entanto, ainda hoje, cada uma das 36 janelas desse edifício, janelas que se abriram para um fotógrafo que chegara com a luz do dia, guarda uma história para ser contada. Nesse número da revista Acervo, alguns dos moradores do grande edifício universal dos retratos fotográficos sorriram para mim, e eu sabia que eu ficara incumbido dos seus sonhos. O conjunto de ambróticos e daguerreótipos dos Menezes, que é esse sobre o qual eu falo, que integra a coleção de seus descendentes, a família do engenheiro Francisco Bicalho. Eu vou mostrar alguns dos retratos dessa coleção. Passa. É isso aqui. Aqui temos... Não, volta antes. Isso. O pai. Manuel Joaquim de Menezes, Rio de Janeiro, mais de 55. Tenente-coronel, cirurgião, mor de divisão do Exército Brasileiro. Daqui a pouco eu falo mais dele. E Dona Eufêmia Marciana Mendonça de Menezes, sua esposa. Próximo. Camilo, Camilo Maria de Menezes, o filho mais velho. Ele é o mais moderno da família. Ele foi o primeiro a fazer um daguerreótipo muito antes do resto. Em 1848, era engenheiro, né? E acionista da Central do Brasil, muito antes da Central do Brasil ser criada. Tem toda uma história. Dele eu não falo muito negativo, não me concentrei nele. Mas é por meio dele, eu vou dizer daqui a pouco, que as fotografias puderam ser preservadas. E ali, outro irmão, José Manuel de Menezes, com sua esposa Carlota Figueiredo de Menezes. Ele era despachante de alfândega. Próximo. Essa é a esposa do Camilo, Maria Gertrudes Figueiredo de Menezes, e a filha deles, Isabel. Volta. Se não fosse por Isabel, não tínhamos essas fotos. Porque Isabel casou-se com um subordinado do pai, Camilo, que era Francisco Bicalho, que vai se tornar engenheiro, um engenheiro importante. Já era um engenheiro, eles trabalhavam na construção do canal, canal Macaé-Campos, né? O famoso canal que nunca fica pronto. Né? Mas é lá que Isabel conhece esse, mais velha do que isso, claro, conhece esse jovem engenheiro, casa com ele e traz os daguerreótipos da família junto com ela, e a família, então, Bicalho, herda os daguerreótipos da família Menezes através dela. Botei ela aqui.
E essas duas filhas solteiras, por ocasião dessa fotografia, Ana Deltrude de Menezes, Maria de Menezes, em maio de 1855. Havia ainda uma terceira filha solteira, em 55, chamada Emília. Ana tem 29 anos, Maria não sei que idade tinha, mas era mais jovem, Emília, que não aparece, tinha 26. Provavelmente o retrato dela se perdeu, porque eu acho que pai ia levar duas filhas e deixar uma em casa, né? E ainda uma filha casada, Violante Leopoldina. É lindo esse nome, né? Violante Leopoldina, né? Mas o cirurgião mor, que era um sujeito, imagino, bastante sovina, não pagava os retratos das filhas casadas nem dos filhos casados. Esses que fotografassem a si próprios se quisessem. Só as filhas solteiras. De todo esse conjunto, eu decidi me concentrar em uma sessão de fotos apenas, a de maio de 55, essa que está aí. E apenas 3 personagens. Manuel Joaquim de Menezes, o pai, Ana Deltrude de Menezes, uma das filhas, a filha mais... e o fotógrafo, que acabamos identificando como o Diogo Luiz Cipriano. Seguindo a premissa que eu mencionei no início, eu me perguntei, que sonhos guardariam essas imagens? Que expectativas teriam esses personagens? E que memória traziam no dia em que se encontraram, em maio de 55? Em todos eles, eu procurei ressaltar a dimensão conflitiva de sua existência. Em todos esses conflitos, eu tentei marcar um duelo em apenas um caso, efetivamente se realiza. Põe a próxima. Então, quem leu o artigo vai ver o artigo em 3 partes, cada um dedicado a um desses personagens, né? Eu não vou me estender aqui no que está lá, vou só fazer um teaser rapidinho. Na parte do cirurgião mor, Manuel Joaquim, se chama Manuel Joaquim e as honrarias. Eu botei uma pequena lista de todas as comendas e honrarias que ele recebeu ao longo da vida, pelos quais lutou bravamente. Então, todo o meu texto, digamos, é o esforço de Manuel Joaquim para conseguir ser o Cavaleiro da Ordem de Cristo, o Cavaleiro da Ordem do Cruzeiro, o Cavaleiro de São Bento. Por incrível que pareça, essas cartas solicitando as honrarias estão preservadas na Biblioteca Nacional. E lá eu encontrei todas, né? Além disso, ele tinha toda uma carreira, além da carreira militar, uma carreira na maçonaria, onde ele começa como cobridor da loja União e Tranquilidade e termina nesse cargo incrível de representante particular interino do grão-mestre da Grande Oriente do Brasil, que era o Visconde do Rio Branco. E também uns cargos na Irmandade de Santa Cruz dos Militares. Né? O que é curioso nesse processo é quanto ele está disposto a ceder da vida, e eu acho que esses dagueiótipos fazem parte não apenas da celebração da comenda que ele recebe, mas do prestígio que ele adquire na maçonaria. Mas, principalmente, há uma coisa que chama muito a minha atenção. Entre as coisas que ele reivindica depois que ele é reformado, é uma pensão para as filhas solteiras. Passa 10 anos pedindo essa pensão para as filhas solteiras, e aí um dia ele desiste. Ele diz, olha, eu sei que vai custar muito ao erário essa pensão que eu estou pedindo, então eu renuncio a esse pedido, mas eu queria ser Cavaleiro da Ordem do Cristo. A partir daí, ele ganha todas as honrarias. Então eu sempre achei que o retrato das filhas era um prêmio de consolação que ele deu a elas, porque elas não ganharam uma pensão, só vão conseguir muito tempo depois da morte dele. Né? Tem toda essa dimensão das pensões, os debates nos anais do Senado em torno das pensões dele, da pensão das filhas, é muito curioso essa parte. Além dessa disputa, dessa vontade das comendas e desse desejo por honrarias, o principal inimigo dele, que eu identifico, são outros cirurgiões militares, em particular os cirurgiões militares formados em Portugal, que sempre progridem na carreira na frente dele, né? Passam na frente, não sei o quê. E há essa tendência entre portugueses e brasileiros, muito característica desse momento, né? E o duelo característico dessa vida, que eu nunca tinha ouvido falar, mas são provas públicas de anatomia. Os médicos se desafiam, você não sabe nada, você não aprendeu nada em Portugal, você conseguiu esse diploma, enfim, desafio você é uma prova pública de anatomia, mas as provas não aconteciam, era um desafio
que nunca se cumpriu propriamente. Ele desafiava os seus adversários, porque ele sabia muito mais, né? Vamos para a próxima, para não tomar. Vocês leiam o artigo, é muito divertido. Ana Edeltrudes. Ana Edeltrudes foi uma descoberta, né? É uma das filhas. Eita, cadê? Isso. A Ana Edeltrudes é uma poetisa. Aqui tem uma das poesias dela. O que é mais curioso e surpreendente nela é que ela foi uma colaboradora de um jornal, chamado Jornal das Senhoras, que é o primeiro jornal inteiramente escrito e editado por mulheres no Império. A editora que traz ele que cria esse jornal é uma argentina que está aqui exilada, e para todos os efeitos, que na época podia ser caracterizado como um jornal de defesa dos direitos das mulheres. Eles defendiam o que chamavam emancipação moral da mulher, o que significava substantivamente o direito à escolarização, o direito à educação que as mulheres não tinham, né? E ela... O que eu foco nela é principalmente a questão da obra, quer dizer, as mulheres que escreviam poesia nos jornais estavam todas protegidas em função da modéstia e do risco que podia haver de certo um pai ou um marido não gostar de publicar suas poesias anonimamente, né? Isso deu margem, ao longo de muitas décadas do século XIX, a um sistemático processo de usurpação e plágio de autoria, né? Então, essa poetisa, por exemplo, nesse poema que está aqui, A Saudade Roxa, o que vocês estão vendo, que ela publica no Jornal das Senhoras, o que ela publica olha, o número anterior, esse poema publicado, mas com outra pessoa que copiou do meu caderninho, né? E eu estou publicando agora só para corrigir um pequeno problema, porque onde você está para ler aqui, né? Onde eu escrevi, o poema foi dedicado a uma amiga minha, que eu não vejo há muito tempo, porque eu estou com saudade dela, e ela se chama Francine. Mas ela se enganou e toda vez que aparecia Francine, trocou por Clotilde. Então, ela plagiou o poema, mas trocou o nome da musa, né? E essa coisa se repete em várias situações. O duelo mais característico desse conflito, que passa pela dimensão da emancipação. Ali tem um poema dela enorme, que eu botei aqui, sobre incentivando o exército brasileiro na Guerra do Paraguai, né? É de onde eu tirei o título do artigo, se chama Eia, pois, aos retratos, porque ela diz aí, eia, pois, brasileiros, avante. Depois foi plagiada no hino da República também, mas isso eu não tenho como provar. Mas o duelo que realmente aconteceu é um duelo de modinhas, ela entre um poeta romântico muito popular, chamado Laurindo Rabelo, tinha acabado de morrer, mas havia escrito uma modinha que era muito popular, se cantava em todos os lugares, chamada Ao Trovador, que contava a história de digamos, a solidariedade do poeta com o trovador, cuja amada o tinha traído, né? A mulher que ele amava o havia traído. E aí, em um sarau em Niterói, São Domingos, para ser preciso, Ana Edeltrudes, que era conhecida por ser excelente improvisadora de verso, foi desafiada por uma amiga a defender o seu sexo. Então, difamado, os termos são esses, difamado por esse autor. E aí, para dar um exemplo, são longos os poemas, né? Só para dar uma palhinha disso, depois vai mudar de personagem, né? O Laurindo dizia, no poema dele, a mulher tem feitiço nos olhos e nos lábios veneno letal. A mulher nos ilude chorando e sorrindo nos crava o punhal. E aí, Ana Edeltrudes respondia, a mulher é um ente infeliz, o seu fado é sofrer e amar. Quando os homens a tornam escrava, ainda os ferros vai meiga beijar. Então, ela, acho que, enfim, não vou... Depois vocês leem e vão entender a discussão toda dela nesse contexto do que a gente pode chamar que é um movimento incipiente, né, das mulheres durante o Império, né?
como era comum, uma outra poetisa se apropriou desse poema. E se você pegar as modinhas, as coletâneas de modinhas do tempo do Império, Ana Deltrudes, mais uma vez, não é dona dos seus versos. Então, é uma coisa muito curiosa esse. E, finalmente, para terminar, esse é o nosso fotógrafo, o fotógrafo dessa sessão, Diogo Luiz Cipriano, né? Deu um bom trabalho para biografar esse fotógrafo, porque, apesar de ter sido um dos pioneiros da daguerreotipia no Rio de Janeiro, não havia nada escrito sobre ele. E o pouco que havia estava cheio de enganos. Para os historiadores da Ilha da Madeira, ele nasceu na Ilha da Madeira, mais uma ilha também, exatamente. Ele era pintor e teria vivido 70 anos. Mas se a gente consultar o Itaú Cultural, ele é presumidamente brasileiro e teria vivido 100 anos. Na verdade, ele viveu 50 anos, né? Muito menos. A razão dessas discrepâncias é que o pai dele se chamava Diogo Luiz Cipriano e também era pintor. E o avô também se chamava Diogo Luiz Cipriano e eu acho que também era pintor. Tendo emigrado para o Brasil em 1847, o pai e o avô tinha morrido e o pai ficou na Ilha da Madeira. Logo casou-se em Petrópolis. E para manter a tradição, seu filho mais velho vai se chamar Diogo Luiz Cipriano. Para nossa sorte, ele não é pintor, o filho mais velho, e esse ciclo infernal se rompeu. Mas o resultado é que datas e locais de morte e nascimento são confusos para todo mundo, porque você nunca sabe qual o Diogo é, uma vez que todos têm a mesma profissão. E as histórias se confundem. Então, lá na Ilha da Madeira, um quadro pintado pelo Diogo aparece como tendo sido pintado pelo pai, né? Pelo Diogo pai. E não, enfim, eu acredito ter resolvido o enigma, mas depois podem aparecer outros, né? Outra coisa que onde eu estou... bom. Só muito rapidamente, ele é o sucessor do William Telfer, que é um conhecido daguerreotipista, talvez um dos primeiros a atuar no Brasil, e que foi um professor de daguerreotipia. Aqui, então, formou boa parte dos brasileiros que se dedicaram ao daguerreótipo naquela época. Quando ele se retira e volta para a Inglaterra, então, o Diogo Luiz Cipriano compra o estúdio dele. Ele era um miniaturista, originalmente, e se converte da miniatura para o daguerreótipo. O principal tema de conflito que eu trabalho nessa parte do Diogo é o conflito entre os daguerreotipistas e os miniaturistas. É a luta mais violenta e mais virulenta. Eles se xingam aos jornais de todas as maneiras. Esse, por exemplo, é um poema contra ele, contra o Diogo, publicado num jornal, tá vendo? Não lamente, Diogo, o teu estado... Enfim, vocês podem ver aí, né? E o Gaspar... vou contar essa história que é muito boa, antes para explicar. O Diogo era muito criativo. E um dos temas dessa disputa, além de ser a disputa pelo mercado, era uma disputa em torno de quem podia ser melhor, quem prestava melhor serviços à memória, digamos assim, e às lembranças, né? Os miniaturistas ou os daguerreotipistas, né? Em particular, a miniatura sobre marfim, que era a miniatura que as pessoas mais valorizavam, pintura sobre marfim, que é uma técnica que se desenvolve no início do 19, né? Era também o tipo de duelo que se propunha, era esse, tranca dois miniaturistas numa sala e vê quem pinta, entendeu? Melhor, quem é verdadeiro, quem só faz imitação, eles desafiam uns aos outros. Mas o que eu ia dizer aqui é que, em algum momento, o Cipriano tem uma ideia. Ele inventa um negócio chamado assinatura fotográfica, que era o seguinte: você estava com saudade de um membro da sua família que estava em Portugal. Ele tinha um assistente chamado Gaspar, que é aquele que aparece no poema, e o Gaspar, que mandas a Lisboa, como tu entre os voos tem aí nada. Esse Gaspar anotava o seu interesse, né? Ia para lá com um ambrótipo, ele já fazia ambrotipia nesse momento, e fotografava o parente. Quando voltava com as fotos, o sujeito pagava, né?
E assim você podia matar as saudades dos seus, da sua família que tinha deixado. Isso é uma ideia tão incrível que os outros fotógrafos começam a campanha contra ele de difamação brutal, né? Que acaba gerando em confusão também entre as comunidades portuguesa e brasileira no Rio de Janeiro. Porque eles começam a dizer que os portugueses vão ser enganados. E o cara vai fotografar, contratar uns atores em Portugal e trazer para cá e dizer, olha aqui o seu primo, olha aqui o seu tio. E aí os portugueses reagem para os jornais dizendo, mas você acha que nós somos tão burros que não vamos reconhecer uns parentes? Tudo indica, pelo menos isso eu sustento no artigo, que o principal inimigo do Diogo é o Isley Pacheco. Ele que tem gente que escreve por ele e ele próprio escrevendo, né? É o principal inimigo desse tipo de Diogo e desse tipo de campo. Então o Diogo é esse personagem muito criativo, né? A outra invenção dele, mostra o próximo slide. Já a última invenção da vida dele é a loteria fotográfica. A loteria fotográfica era um programa de fidelização do estúdio. Você contratava, você fazia acho que 12 retratos, está lá escrito, né? Fazia uma dúzia a 5.000 réis e ganhava um bilhete com 10 números. Depois ele sorteava os números, quem ganhasse ganhava um relógio com pulseira de ouro. Né? Então ele tinha eu adoro esse negócio dessa coisa da viração, sabe? Da viração, de ampliar, né? A concorrência é muito grande, entendeu? Já não dá mais para fazer. Os fotógrafos que trabalham com papel já entraram em massa no mercado. O pessoal do daguerreotipia já acabou. O Ambro está tudo ficando caro demais, né? E ele tem essa coisa de... Mas, infelizmente, ele morreu antes de entregar o prêmio, mas foi entregue. Ele morreu de hidrofobia. Uma morte triste, né? Ele morreu de hidrofobia. E eu concluo o meu texto com um último caso, que é uma espécie de caso póstumo do Cipriano, que eu chamo de Nossa Senhora Desaparecida. A Nossa Senhora Desaparecida é a história seguinte. Isso que vocês veem aqui, nessa reprodução muito ruim, é a miniatura obra-prima dele. Ele tinha mandado isso, ainda em vida, ele passou 5 anos trabalhando nessa miniatura. Ela é pequenininha, né? Uma coisa de 11 centímetros, assim, bem pequenininha, uma Virgem Maria amamentando. Tá escrito, mas ele está com a boca para fora, mas seria amamentando o menino Jesus, né? E aí, essa fotografia vai para uma exposição internacional do Porto, por volta de 1865, por aí. A exposição acaba e a fotografia desaparece da exposição. Ele passa os últimos 5 anos da vida dele tentando reaver essa fotografia, essa miniatura. E não consegue. Morre. Alguns anos depois, uma exposição de arte portuguesa desembarca no Rio de Janeiro. E um sobrinho dele reconhece a assinatura do tio, né? E aí a família entra com um processo para reaver essa obra, né? A obra vai parar no depósito público do Rio de Janeiro, enquanto a pendenga judicial demora décadas para ser resolvida, até que o filho mais velho do fotógrafo, também chamado Diogo Luiz Cipriano, morre e o processo é encerrado. Em 1915, o diretor do depósito público encontra essa miniatura lá e acha lindo, que faz uma obra de arte em miniatura dentro. E leva para o ministro dos Negócios do Interior, o ministro da Justiça do Interior, isso mesmo, da República Velha. Diz, olha o que eu achei aqui no depósito público. Aí, o governo ganha uma obra de arte, essa manchete ali. Estava no depósito público, aquela miniatura. O ministro manda chamar peritos da Escola Nacional de Belas Artes para ver se aquilo de fato é uma obra de arte. E aí, sendo reconhecido como uma obra de arte de algum valor, apesar de ser uma imitação, né, mas muito bem realizada, muito bem pintada, tudo isso, ele então manda para a Escola Nacional de Belas Artes, para a Pinacoteca. Só que como o negócio sai para o jornal, o último filho vivo do fotógrafo
Disse, não, essa foto é da minha, essa pintura é nossa. Aí já tinham se passado, 1915 para 65, né? Quantos anos? 40 anos do desaparecimento dessa miniatura. Entra com um processo contra o Estado para reaver a posse disso. A miniatura não passou um dia na Escola de Belas Artes, foi recolhida de novo ao depósito público. E o processo judicial, até onde eu sei, jamais foi resolvido. Pode ser que ainda esteja lá, seja lá, ou aqui mesmo, né? Quem é o herdeiro do depósito público? Enfim, essa... Tereza, você... Está contigo a miniatura? Solucionado o mistério. É, isso. Enfim, a Virgem retornou como um cometa desse profundo escuro depósito público. Né? Passado um século já desse último aparecimento dela, por onde será que ela anda? Né? A gente não conhece seu destino. Também não sabemos quem ganhou a primeira loteria fotográfica, mas a família Menezes e o seu retratista tiveram suas existências redimidas do eterno esquecimento, graças a uns bilhetes daguerreótipos adquiridos em 1855. Você nem sabia quem eram essas pessoas, né? Tinham sumido totalmente. Junto dessas fotografias estavam as comendas que Manuel Joaquim tanto ambicionou, os poemas que Ana Deltrudes tanto colecionou e escreveu, as miniaturas que Luiz Cipriano tanto amou. E aquilo pelo qual cada uma dessas pessoas colocou sua vida em risco. Os duelos de anatomia, pelo mérito dos cirurgiões, os duelos de modinhas, pela emancipação das mulheres, e os duelos de imagens pela fortuna dos fotógrafos. De cada fotografia, quer dizer, quando a gente se volta para ela, né, emana a radiação ultravioleta que glosa o texto de nossas próprias vidas. Os sonhos que também tivemos e que ainda vamos ter. Honras. Né? Já tem tempo. Em cada uma delas escreve-se o nosso destino. E o nosso destino não é o que nos tornamos ou o que deixamos de ser. O nosso destino, como escreveu uma vez um amigo, o nosso destino é aprender a ler. Obrigado. Não sei. Obrigada, Maurício. Eu acho que a gente ainda tem algum tempo, né, para perguntas, então a gente abre para o público. Quem quiser fazer pergunta, é só levantar a mão que eu levo o microfone, por favor. Boa tarde, meu nome é Peter O'Neill, sou pesquisador independente. Estou interessado em, primeiro, para complementar o nível dos debates, o nível das apresentações hoje é muito interessante. Eu gostaria de saber se há estudos sobre as primeiras fotógrafas no Brasil que usou esta máquina. Em particular, tem uma referência para uma fotógrafa irlandesa, eu sou irlandês, chamado Frederick Walter, que chegou em Fortaleza em 1847 e trouxe a Daguerre para o Ceará. Ele também era um mágico, ele combinou mágico com fotografia. Ele também era um professor de fotografia. Uma das alunas dele era Joaquim Pacheco. Depois foi para o Corte Real. Então, qualquer informação sobre esses fotógrafos no início da fotografia no Brasil seria interessante para saber. Em particular, esta Frederick Walter. Obrigado. Há outras Pode ser. alguém tem Quem alguém tem mais, depois a gente fala para Vamos ele. juntar um bloco de perguntas, né? Quem mais quer fazer pergunta? Alguém mais? Ninguém mais quer fazer pergunta. Responde essa, professor. Boa tarde. Não, eu fico interessante em texto. Alô, alô, alô. Tem que ver. Oi, boa tarde.
Bom, eu também queria cumprimentar a edição, os editores, a publicação e, claro, os colegas da mesa. E vou fazer só um comentário que a gente que participou dessas edições anteriores e trabalha tanto tempo, edições anteriores da revista, e trabalha tanto tempo com fotografia, a gente vê como, pela apresentação de vocês, como foi importante para nós a digitalização não só de imagens, mas de textos, porque as duas pesquisas, como eu vejo nas minhas também, elas hoje, com as hemerotecas do mundo todo, e a do Brasil foi, inclusive, bastante pioneira nisso, digitalizada, porque desde do projeto de microfilmagem, que a gente já tinha microfilmado coisas importantíssimas, a gente depois passou isso para o digital até mais rápido do que outros países, eu vejo, como isso tem nos ajudado e como coisas fantásticas vêm para as nossas pesquisas como fonte. Quer dizer, a gente, os nossos antepassados aqui nessa área, eles ficavam ali debruçados, eu mesmo também, vocês também, e agora a gente tem facilidade de cruzar e obter uns links, assim, que é óbvio que a pesquisa não é feita só da fonte, mas com o que a gente traz e o cruzamento com essas fontes de impressos, né, de periódicos digitalizados, isso é uma riqueza. E aí eu queria cumprimentar vocês também por isso, porque os artigos demonstram isso muito claramente. Alguém mais? Para a gente juntar um bloco de perguntas aqui? Não? Eu mesma vou... Então, por favor. Não, só somando o que a Inês falou, eu também tinha observado isso, acho que é uma coisa interessante, como a leitura, né, dessas fontes da imprensa foram importantes para o desenvolvimento desses trabalhos, quer dizer, acho que além, obviamente, das informações que elas fornecem, se isso tem uma coincidência com a própria história da fotografia, por um lado uma coisa que é muito cara, por outro lado que vai se tornando algo de circulação popular também, que é de interesse desse grande público, né? Ou não estaria tão presente também nos jornais, me parece, né? É uma pergunta. Sobre a digitalização das imagens, nesse caso a gente tem um processo interessante e quase contrário, quer dizer, esse conjunto chegou em 2015, né, no Arquivo Nacional, se somando ao arquivo privado da família Bicário, que já estava aqui, e foi a partir dessa provocação, né, quer dizer, dessa edição desse número da acervo e do convite para que o Maurício, né, se dedicasse a ele, que nós conseguimos, talvez, assim, que isso entrasse um pouco nessa questão da digitalização, mas não só isso. Aí tem uma coisa que é importante dizer, que a Cristiane Torreão, que é conservadora de fotografias no Arquivo Nacional, já vinha tratando, né, porque trata de objetos, né, enfim, que exigem um tratamento bastante especializado, então coincidiu também com essa política de higienização, de novo acondicionamento, de retomada dessas fotografias em estojo, né? Então, também aqui agradecer a área de preservação de fotografias do Arquivo Nacional. Mas foi um processo conjunto interessante, né, que reúne a pesquisa com a área de preservação. Antes dos professores responderem, eu queria perguntar se todo mundo assinou a lista de presença, senão eu levo para vocês. E dizer que, finalizando a mesa, assim que terminar, a gente vai distribuir os exemplares da revista Acervo Experiência Colonial. E os presentes, por favor, é só vocês chegarem ali assim que terminar a mesa. Por favor, professores. Pro pesquisador, qual é o seu nome? What's your name? Peter O'Neill. Peter, tem que conferir, tem uma obra bastante importante de referência dos fotógrafos que circularam aqui no Brasil, que é o Dicionário Histórico-Biográfico do Boris Kossoi. Ele dicionarizou praticamente todo o conjunto de fotógrafos que circularam no Brasil. Também tem o site do
Itaú Cultural também, que também tem referências de fotógrafos dessa época. E o Maurício estava falando aqui, que depois ele pode falar melhor do que eu, tem um conjunto de acervos importantes no Ceará, inclusive agora, em Fortaleza, está se criando um centro de referência de fotografia lá. Então, era uma... vale sempre também, pegando o gancho em que a Inês falou, jogar o nome dele nos jornais para ver na hemeroteca da Biblioteca Nacional se aparece algum tipo de informação a respeito da presença dele aqui. O fato é que, nesse momento, chegam muitos fotógrafos fora do Brasil e que em diferentes províncias do país e que passam a prestar serviços, sobretudo, de ensinar fotografia. Isso a gente vê nos anúncios, né? É uma coisa recorrente, né, que o ateliê ele também vinha acompanhado. E essa associação do mágico é interessante, porque também é uma associação feita com a ideia da prestidigitação. Em relação à questão da digitalização, Inês, eu me lembro na época que eu fiz doutorado, que eu ficava lá no microfilme, e aí me distraía copiando receita de pastel nas revistas ilustradas. Mas, assim, era uma trabalheira danada. E eu acho que agrega isso uma outra coisa importante que eu observei nos arquivos lá do Reino Unido, que é uma política de aquisição importante de coleções privadas. Porque é justamente a possibilidade de você inserir num arquivo público de acesso, onde você consegue acessar a informação a respeito da existência dessas peças, que você abre o espaço para pesquisa, né? Então, eu acho que uma política de aquisição e uma política, como está sendo feita aqui, de manutenção dos objetos e das peças originais, é muito importante, né? Porque hoje os estudos, eles são feitos, e vocês sabem, Cláudia também, né? Do ponto de vista dessa relação entre cultura material e cultura visual. Então, a forma como esses objetos eles são acondicionados, a forma como eles chegam, né? O estudo que o Maurício faz da chegada desses objetos e como essas trajetórias elas ensejam, né, circuitos importantes para a gente levantar em termos não só dos usos e funções, mas também das histórias que se desdobram dessas imagens e desses objetos, né? A mesa anterior a essa falava das políticas de patrimônio ligadas à Unesco. Acho que a gente hoje, aqui no Brasil, e sobretudo quando a gente vai para fora do eixo Rio-São Paulo, por exemplo, a gente descobre a quantidade de fotógrafos e fotógrafas também, mais recentemente, que produziram um acervo significativo, né? Fotógrafos que se profissionalizam, que têm os seus estúdios e que vão criando, vão cobrindo lacunas importantes dessa história da fotografia do século XIX, já está mais bem mapeado, mas ainda assim, falta ver como é que circulava a ideia do fotógrafo ambulante. Eu mesmo tenho conhecimento de vários colecionadores que têm informações muito ricas a respeito dessas práticas fotográficas que não são muitas vezes ligadas a essa profissionalização de estúdio. Então, uma política de aquisição associada à história das coleções, a forma como ela se insere também nos fundos, eu acho tudo isso super importante. Acho que a gente tem instituições muito importantes aqui no Rio de Janeiro, o Arquivo Nacional, o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, o Museu Histórico Nacional. A gente está super bem servido. Olha aqui, está todo mundo aqui agora. Isso, né, são instituições, eu acho, que podem abraçar a fotografia, sobretudo a fotografia do século XIX, ela demanda, né, não só o recolhimento, mas o tratamento, as formas de acondicionamento e a divulgação do acervo, mas justamente, foi por isso que eu consegui trabalhar com o daguerreótipo, né, porque apesar dele ser o daguerreótipo que pertenceu a um fotógrafo,
ele está numa coleção, que é uma coleção imperial, mas ele é aberto ao público, né? Inclusive, foram eles que autorizaram a publicação da imagem foi a primeira vez que eu publiquei essa imagem com autorização do arquivo, não conta para ninguém. Não, assim, muito brevemente, acho que a Ana falou um pouco dessa, ela já respondeu a questão de eventuais fontes. Eu não me lembro o nome dessa instituição no Ceará, não me lembro se é a Unireis que tinha essa grande coleção de fotografias em Fortaleza. Como é o nome dele, Inês? Você não lembra, não? Não sei, mas tem um grande colecionador de fotografias no Ceará e tem esse instituto de fotografia que está sendo esse novo museu que foi criado. Vale a pena, há um núcleo importante lá de pesquisa. E essa relação com o mágico é muito interessante. Por exemplo, nos anúncios do Diogo, nos primeiros anúncios de daguerreótipo, logo ao lado tem um sujeito, uma dupla de magnetizador e sonâmbula. Então é mais, anunciando seus serviços. Eu fiquei pensando que serviço presta uma sonâmbula. Mas pertence a... Então, tá junto, é o mesmo tipo de categoria, assim, né? O fotógrafo anda perto disso. Eu acho que a Ana traz uma discussão que mencionou uma coisa muito interessante quando pensa nessa questão dos acervos privados, porque quando a gente mergulha nessas vidas, essas vidas também são, em larga medida, públicas, né? Boa parte das disputas que estão em jogo, das questões que estão ali colocadas, né, passam por uma inserção pública de vários desses personagens, né, que, de repente, se imiscuem aí, né, como as disputas dentro da corporação militar, ou nos ministérios, enfim. Eu acho que há uma... Por outro lado, quando a Inês menciona a facilidade de acesso que nos dá a hemeroteca e outros, cara, é uma revolução, é uma coisa impressionante. A minha vida mudou, entendeu? E para mim, o que é mais interessante é porque isso realiza alguma coisa que é da vocação da própria fotografia. Sem me estender muito, mas que é a dimensão da vida ordinária, sabe? A fotografia é uma coisa ordinária, de pessoas ordinárias. Ela não é o mais, ela vai ser cada vez mais a representação visual das pessoas comuns, né? E essa é a diferença do que era a pintura, né? Não só pelo preço, mas também pela dimensão sacral que tinha a própria pintura, hierática do retratado, né? Isso foi ressaltado já no século XIX, vários, né? Eu me lembro do Emerson, um filósofo norte-americano, que dizia no seu diário: a fotografia é uma arte republicana, né? As pessoas vão lá, se elas forem feias, saem feias. Se fizerem careta, sai careta. Não tem jeito. Do jeito que foi, é tão republicana que a invenção, ele diz isso no diário, né? A invenção da fotografia devia ser feriado nacional. No diário ele anota. Ele está fazendo uma certa ironia, mas ele diz um jejum nacional, né? O Emerson. E eu acho que o Agamben, o filósofo, vai dizer, é como o juízo final. A fotografia pega as pessoas do jeito que elas estão, né? Essa dimensão ordinária, a hemeroteca nos traz, os jornais nos traz a embocadura dos fotógrafos, traz o jeito como eles se xingavam uns aos outros, sabe? Os agradecimentos que eles fazem, a devoção aos santos, né? Os avisos de emprego ou de negócio. Assim. Eu sei, por exemplo, que, graças aos jornais, eu sei que essa família é uma típica família desse mundo do Império, porque tem um filho aventureiro, cujo retrato não apareceu, que vai para o Rio Grande do Sul comprar escravos, né?
E tem o cunhado, casado com a filha mais velha, que é da cidade de Ipiranga, que cada 7 de setembro liberta 5 escravos. Né? Então, a mesma família tem o libertador dos escravos e o comprador dos escravos. Porque o tráfico não existe mais, então está mais barato trazer escravos do sul. Então, esse tipo de observação dessa vida ordinária, eu fiquei tão fascinado fazendo isso, que você vê que quem lê o texto vai ver que eu coloco palavra na boca das pessoas, está fazendo ficção. Né? O pai diz assim, vamos tirar o retrato. E o fotógrafo, o que ele está pensando na hora que ele está lavando a... Claro que não são tirados inteiramente, inventados, estão tirados de coisas que você vê, né? De anúncios ou de declarações, mas eu fui incluindo como se fosse ficção. Algumas nem tanto, o Chico já foi embora, mas, por exemplo, o que ele está vendo enquanto está preparando as chapas, eu vi no filme do Chico preparando da guerreota. Aí já botei, fiz uma transposição do século XXI, porque se trata do mesmo... Então, mas eu acho que fundamentalmente é essa dimensão que é tão própria da fotografia, que é o acesso à vida ordinária. Né? Eu acho que isso não é só o fato em si que o jornal está trazendo, né? É uma outra coisa, é alguma coisa que de fato nos permite, ou pelo menos nesse artigo tentei dizer, que nos permite imaginar o que essas pessoas estão pensando no longo tempo de espera que um retrato tomava, né? Dá para pensar muita coisa. Acho que o nosso tempo aqui se esgotou, né? Infelizmente. Poderíamos continuar, né, com uma conversa bem frutífera, mas então a gente encerra mais uma vez. Muito obrigada novamente ao público que assistiu. Convidamos a ler a revista. Agradecer muito ao professor Maurício e à Ana Maria pela presença e encerrar aqui. Obrigada. Eu peço, por favor, para o público chegar ali onde está